Boa tarde, queridos irmãos. Sejam bem-vindos à nossa casa de oração. Felizes estamos por termos esta oportunidade de encontro nesta casa que tanto nos ajuda. E neste primeiro momento, então, convidamos a todos para que juntos fechemos os olhos suavemente, começando assim o nosso desprendimento das coisas do dia a dia, harmonizando a nossa mente, nos preparando para ouvirmos hoje na palavra do nosso querido irmão Volney, mais um tema, como todos, importantes, sobre esta maravilhosa doutrina que é a doutrina espírita, mediunidade e experiência. Que cada um consiga, mais uma vez, absorver, lembrando, às vezes até, alguma coisa que já estudamos, que já lemos, mas que é a prática e o nosso querer do dia a dia que nos fará seguidores e praticantes desta maravilhosa doutrina. Que as luzes continuem envolvendo a todos, especialmente ao nosso querido irmão que hoje nos brinda com a sua palavra. Muito obrigada. Que assim seja. Uma boa tarde a todos e a todas. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós. Então, o tema da noite de hoje, final de tarde, 18 horas, mediunidade e experiência, ele é do livro do Chico. O nome do livro é Pede Licença. Ele é o primeiro livro de uma coleção que iniciou em 72. E o nome desse livro é Na Era do Espírito, é de 1972, o texto que a gente vai trabalhar à noite de hoje, E nesse título, Mediunidade e Experiência, a gente sempre começa explicando o que é a mediunidade, no caso, Muitas pessoas alguns às vezes acham que a mediunidade é uma doença, é um problema. Na verdade, a mediunidade é o nosso sexto sentido. Desde que existe o primeiro homem na face da Terra, já existia a mediunidade. Antes da doutrina espírita fazer todo o método e colocar através das obras básicas todo um método, toda uma explicação, que iniciou com o Livro dos Espíritos, quem nasceu no interior já deve lembrar das antigas benzedeiras que tinha no interior, que eram médiuns de cura. Quem nasceu no interior, tinha as médiuns de cura, já tinham pessoas que já tinham a possibilidade de ajudar a curar as pessoas, Então a doutrina espírita, em 1857, através de Allan Kardec, Kardec era uma pessoa que estudava magnetismo. Ele ele tinha muita simpatia pelos ensinamentos de Mesmer. Então ele estudava magnetismo e ele começou a participar da sessão das mesas girantes. Mas tudo iniciou nos Estados Unidos, com as irmãs Fox. Quem for estudar um pouquinho da história do Espiritismo, as irmãs Fox nos Estados Unidos. E dos Estados Unidos foi para a França. A França era o grande centro dos pensamentos, do Renascimento na época. Quem na época de primeiro grau, segundo grau, o próprio curso superior, estudou tudo o que estava acontecendo na França. Teve o período anterior da Revolução Francesa, as ideias de igualdade, liberdade e humanidade. Então o Espiritismo foi codificado lá, em 1857. O primeiro livro
é o livro dos espíritos, né? Então a mediunidade, ela não é uma doença, ela é um dom, é o nosso sexto sentido. Além das obras básicas, o livro dos médiuns, que tem todo tipo de mediunidade, tem um livro muito interessante do Richard Simonetti, que é Tudo que você queria saber sobre a mediunidade. É um livro muito interessante que explica, né? Então vai ter médiuns de cura, vai ter médiuns que enxergam, tem médiuns que têm mais a habilidade com a palavra, mas todos no Espiritismo são sempre bem-vindos. É uma coisa muito importante que a gente gosta de falar, né? Não tem prova e não precisa ter curso superior para começar a estudar aqui na casa com a gente, né? Muitas pessoas têm muito medo. Mas eu tenho um compromisso, eu vou ter que ir lá. Gente, é 2 horas por semana, só 2 horas por semana, para disciplinar um dom que a gente pede antes de vir para cá. E as pessoas, quando chegam aqui, muitos que fogem dessa responsabilidade e não disciplinam essa energia, a vida é que nem uma gangorra, assim, para cima e para baixo. Eu tive um caso na família, que já desencarnou, de uma tia que frequentou aqui quase 30 anos. 30 anos, uma mediunidade muito forte. Ela nunca, vamos dizer assim, quis levar adiante a missão que a gente pede. O livro Os Mensageiros do Chico é muito interessante de ler lá sobre os médiuns que fracassam. E o Nosso Lar 2 agora mostra muito sobre isso. Então a mediunidade, né, gente, e a experiência da mediunidade, a gente sempre tem que agradecer a Deus a oportunidade de ser médium. Que a palavra médium, o que é? É o intermediário, né? E a gente tem, pela prece, a oportunidade da gente se conectar diretamente com a espiritualidade através da prece. As pessoas desconhecem ainda o poder da oração. Muitos ainda desconhecem o poder da oração, né? Então lá no Livro dos Espíritos, onde fala sobre a prece, lá inclusive fala muito sobre isso, né? Sempre a gente deveria louvar, né? Louvar, agradecer e só depois pedir, quando a gente vai fazer uma oração. E a melhor prece é aquela que sai do fundo do nosso coração, não é aquela decorada. Então a mediunidade, gente, é uma coisa sagrada que a gente tem que vir na casa espírita dentro do possível. A gente não obriga ninguém, mas a gente sempre convida. Não deixem para a próxima vida, né? Então não precisa ter curso superior, não precisa ter 2º grau, precisa ter boa vontade e estudar um pouquinho. Vocês vão conhecer outras pessoas, né? Os médiuns aqui já estão começando a ficar velho também, que nem esse que vos fala, né? Quase 40 anos aqui. Mais de 30 fazendo palestra, né? Tem que vir mais gente aqui nos ajudar, né? Daqui a pouco a gente desencarna também e a casa continua. E ela está aberta a todos, dependendo da idade da gente, né? Dependendo da idade. Então, eu vou ler, o texto é bem pequenininho. Se as fábricas de automóveis contassem exclusivamente com as autoridades que eles desenham as máquinas, calculando resistência ou imaginando primores de forma, de certo que não passariam de berçários para a conservação de modelos. Quer dizer, ficaria só lá no projeto. Numa indústria, tu precisa do engenheiro, até aquela pessoa que é encarregada da limpeza da fábrica. Numa indústria, em todas as... Aqui na casa espírita, a gente precisa do irmão que está lá recepcionando, da pessoa que vem nos ajudar a limpar a casa, de uma diretoria, dos médiuns, dos palestrantes. Não adianta a gente ter excelentes projetos, excelentes livros, se a gente não pratica. Porque o espiritismo, a mediunidade, a gente precisa ser praticada. De que maneira? Através do estudo sério, através da mesa mediúnica que tem aqui na casa espírita também, né? Depois eu vou ler um pequeno trecho aqui do Livro dos Médiuns também. Então a gente precisa de todos aqui na casa, né? Dos mais simples aos mais graduados. Por quê? O que mais conta é a questão da humildade e a vontade de ajudar Jesus, né? Pena que esse rapaz ali tá tirando um soninho agora, né? Porque ele com 3 anos e 9 meses, ele toda noite ele faz uma prece já. No Evangelho ele está lá junto também.
E a gente tem que colocar as crianças desde pequenos. Os anjinhos, a formação do caráter, toda a parte mais delicada, e a gente trabalha eles até os 7 anos. Depois sempre é mais difícil de ir mudando, né? Se os laboratórios dispusessem unicamente das inteligências que lhes compõem as fórmulas, né, os bioquímicos, os médicos, né, os farmacêuticos, de que resultam exatas conjugações de agentes químicos, o medicamento jamais chegaria aos enfermos. Muito importante, né, gente, a questão do remédio, que a gente fala muito isso aqui na Casa Espírita. O médico vai tratar o físico, aqui a gente trata a parte da alma, o espiritual. A doença do século, a depressão, se não fazer o trabalho nas duas pontas, com o médico, e na Casa Espírita a gente não cura a depressão. A pessoa vai se dopando, cada vez mais dependente do remédio. Tem que fazer o tratamento com o médico e vir aqui na Casa Espírita também, né? Tem que ter o aspecto religioso. Se não quer ser espírita, tem que ser católico, tem que ser evangélico, batista, mas tem que ter a parte da espiritualidade. E tomar muito cuidado com o quê? Com os remédios. Hoje tudo é muito fácil, né? As drogarias antigamente não existe mais, porque a palavra foi trocada por farmácia. Vocês observaram? Antigamente a gente passava, estava lá, drogaria, droga. É necessário, às vezes, alguns componentes químicos, como fala aqui, para tratar os enfermos. Mas o remédio, ele não trata a alma, gente. Tem que tomar muito cuidado, gente. Falecido Dr. Moreira, que trabalhou em Casa Espírita e muito nos ajudou, né? Quantas pessoas ele atendia de graça aqui em Caxias, quando eu ligava para ele, e outras pessoas também. Ele dizia assim, que algumas pessoas que iam lá consultar com ele, às vezes tinha que dar um remedinho bem levezinho, porque se não falasse de dar um remédio, a pessoa não ficava contente, não é? Então, a gente foi se acostumando com algumas coisas, mas tem que ter um cuidado muito grande com o nosso corpo, né, gente? Se a música possuísse tão somente compositores eméritos ali a gravarem a beleza, em pauta adequada, nunca se retiraria do silêncio para o campo do som, em auxílio aos seres humanos. Os compositores eméritos, um dia eles eram desconhecidos. O que eles fizeram para se tornar muito conhecido? Esforço. Está lá no Livro dos Espíritos. Tudo vem da lei de trabalho, gente. Tudo vem do esforço da gente. Tudo que a gente quer, a gente sendo uma pessoa do bem, se esforçando, Deus nunca desampara a gente. Deus nunca desampara a gente, né? Sempre a gente, nas palestras, a gente comenta também. Sempre pode acontecer que alguém que esteja aqui hoje perdeu algum familiar ou alguém que desencarnou recentemente. Na verdade, a gente nunca perde. Eles mudam de plano. Depois de um tempo, é eles que cuidam de nós. Eles que cuidam de nós, né? Além das obras do Chico, do Divaldo, do Raul, um livro recente aqui, Diário de um Espírito. Ele descrevendo desde o velório dele, até quando ele acorda na espiritualidade. E quem é que acorda ele? Quem é que faz o primeiro afago nos cabelos dele? Quem será? Elas estão aí na plateia, aí. As mães. A mãe dele. Aqui eu achei interessante, eu brinco muito sobre a sogra, né? Aqui ele fala no livro também que ela não era apenas minha sogra, porém eu a considerava a mãe de toda a família. As sogras, o papel das pessoas que chegam dentro da nossa família, né? A gente é tudo irmão. Então a gente tem que ter o máximo de amor e cuidado com sogra, com sogro, cunhados, cunhadas. Eu sempre brinco, né? Todo mundo tem um cunhado e uma cunhada chata, todo mundo tem. Mas é o merecimento da gente. Então, é o merecimento. A gente está ali para se reconciliar, né? E sempre podia ser pior. Sempre podia ser pior. A gente tem que agradecer. Tem que agradecer. E se reconciliar, né? A música, gente, muito cuidado com o que a gente escuta. Tem músicas que a gente fica mais depressivo ainda. E não tenho contra nada, nenhuma música. Cada um tem os seus tipos de gosto, né? Tem algumas músicas que se a pessoa se descuidar, é só tristeza. Né? Então a gente tem que cuidar, porque aquilo fica no subconsciente da gente. Tem que tomar muito cuidado. Tem aqueles que quebram guitarra no palco, não tenho nada contra também, mas observem a brutalidade do ser humano. Será que teria que quebrar a guitarra no palco lá, gente? Será que teria que? Né? E tem aqueles que falam de amor, né?
Tem conjuntos que falam de amor o tempo inteiro, né? Cada um que está aqui hoje, nesse final de tarde, é o produto do amor. Por que a gente não pode selecionar um pouquinho mais as músicas também que falam sobre o amor, né? Assim também na mediunidade. Se as ocorrências mediúnicas devessem apenas contar com a presença dos estudiosos e analistas que lhe investigam as manifestações e lhes colocam as afirmativas à prova, o intercâmbio espiritual feneceria por inexistente. As comunicações, apesar de ter alguns termos um pouco técnicos, nada que um dicionário não nos ajude, quem for ler as obras básicas, né? Ou a Joana de Ângeles, tudo dá para a gente ler. O Espiritismo, essa parte experimental dele, é para todo mundo. Na casa a gente recebe o doutor, o mestre, o professor, a pessoa que é mais simples, né? E, às vezes, muitas pessoas com os nossos títulos lá de mestrado, doutorado, muitos de nós, às vezes, como dizia um espírita já desencarnado, muitos de nós, às vezes, os títulos, que na espiritualidade não servem para nada, transformam a gente em burros de toga. É o caso do André Luiz, quando ele chega na espiritualidade, médico, né? Ele chegou lá, ele achou que ele já ia começar a clinicar, fazer um monte de coisa, né? Então a gente precisa do conhecimento para a gente sobreviver, para trabalhar, para se qualificar, mas a gente nunca pode perder a humildade e a simplicidade. Se Jesus nasce na manjedoura, junto com os animais, o governador do planeta Terra já dá o exemplo da humildade, gente. Ele nasce numa manjedoura. Então, a gente tem que ir trabalhando os nossos defeitos. Eu vou ler aqui para encerrar. Depois nós temos uma música muito legal para escutar. Nesse final de tarde, né, do dia 26 de julho. É bem pequenininho aqui o trecho no Livro dos Médiuns, né? Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Aquele que quer seriamente conhecê-lo deve, pois, como primeira condição, sujeitar-se a um estudo sério. O que é o estudo sério, gente? É ler as obras básicas, conhecer um pouquinho de Chico Xavier, de Divaldo, do Dr. Bezerra, né? E se persuadir de que, como em toda outra ciência, não se pode aprender brincando. A transformação do espírita, a gente não vira anjo, a gente vai melhorando. Né? A gente vai melhorando. Mas se a gente quer, a gente pode mudar, que é a reforma íntima. Mas é devagarinho. O Espiritismo, já o dissemos, toca em todas as questões que interessam a humanidade. Seu campo é imenso e, sobretudo, em suas consequências, que deve ser examinado. A crença nos espíritos, sem dúvida, forma-lhe a base, mas não basta para fazer um espírita esclarecido, da mesma forma que a crença em Deus não basta para fazer um teólogo. Vejamos, pois, de que maneira é conveniente proceder nessa instrução para levar mais segurança à convicção. Então, tudo na doutrina, gente, é vir aqui na casa, participar dos estudos, nos ajudar. E eu sou muito grato a essa casa. 36 anos atrás, ela recebeu a minha família e eu comecei a estudar aqui. Estamos aqui há quase 40 anos aprendendo, né? Então, a gente deixa o convite para vocês participarem. Não deixem para a próxima reencarnação, gente, para estudarem. Venham logo. Tem pessoas maravilhosas aqui ajudando nos estudos, tem pessoas simples. Não é o curso superior, com ou sem curso superior, todos serão muito bem-vindos. Então, que Deus abençoe todos nós. A gente chama já os médiuns para a gente fazer o passe. Deus sempre quer todos nós sorrindo. Quem sorri, as rugas demoram mais tempo para aparecer, o problema fica mais leve, tudo passa. Depois das dores, os problemas, então, vamos chamar os nossos irmãos médios agora e dizer: Mestre Jesus, muito obrigado pela querida Sociedade Espírita Jesus Nazaré. Que cada pessoa presente na tarde de hoje, os encarnados e os nossos irmãos desencarnados que estão aqui nos ajudando, pois são eles que comandam os nossos trabalhos. E aqueles irmãos que estão passando por muitas dificuldades, lembrar como falou a música, Deus nunca nos desampara, tudo passa, tenhamos sempre muita fé, muita esperança, muito amor, muita caridade. Nos perdoe, Pai, porque muitas vezes fraquejamos, todos nós. Às vezes esquecemos de te dizer a gratidão
pelo dom da mediunidade que pedimos a Ti. A gratidão a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. A gratidão à doutrina dos Espíritos, através da legião de Espíritos superiores, o Espírito da verdade, mas o comando total de Jesus sobre a doutrina espírita. E de Deus, que nos dá uma família, sempre de acordo com o nosso merecimento. Que cada pessoa, que cada familiar que veio aqui hoje, aqueles que estão em casa, recebam sempre essa energia do bem, a energia do amor, que tenhamos em nossos corações sempre o perdão, a caridade, a fé, a esperança. E nunca desanimemos. Quando acordarmos tristes, lembrar de Jesus, que está sempre no comando, nos orientando. Lembremos da prece, do Evangelho no lar, o estudo, a música e a nossa família. Muito obrigado, Pai. Abençoe sempre o nosso querido grupo das 18 horas, os demais grupos de trabalho, todas as pessoas que se dedicam a Ti, sob a Tua orientação, Pai, na nossa querida Sociedade Espírita Jesus Nazaré. E que assim seja.